Os excelentes, os melhores dons, seja lá o que for, né? Mas até para pregar a gente também tem que ter uma certa noção, né? Não apenas do que você vai pregar, mas da maneira como você vai pregar. Não? Por quê? Porque uma palavra mal dada, irmãos, ela, né, arrebenta com a vida das pessoas. As pessoas podem vir para a igreja e de repente saírem, né, não pior no sentido daquela palavra gerar algo no coração para ela trabalhar, mas às vezes é uma palavra que ofende, é uma palavra que machuca. Não? A gente sempre costuma aqui dizer que a gente não pode vir aqui para a igreja achando que toda palavra vai massagear o nosso ego, porque isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela própria, né, se manifesta dizendo que ela é espada de dois gumes, não é isso? Então ela corta para todos os lados. Mas nós precisamos, é claro, ter pelo menos, né, uma base de que maneira nós vamos falar a palavra de Deus. E a palavra é a verdade. Então, irmão Carlos, em algum momento ali, que eu já cheguei quase no finalzinho da aula, e ele estava falando a respeito, né, do mensageiro, aquela questão toda da mensagem, trabalhar, preparar bem a mensagem. Eu, às vezes, costumo pegar uns irmãos de surpresa, mas tem um pastor eu esqueço o nome dele, ele é o presidente lá da Videira. Tu lembra, pastor Deodete? Pastor Luiz, né? Que naquela época do boom de igreja em célula nós tivemos lá, e ele, né, disse que eu estou agora num tempo aqui que todo mundo tem que vir com uma mensagem preparada. Tinha não sei quantas centenas de pastores, né, aquele negócio todo, e ele dizia o seguinte: vem todo mundo preparado, porque em cima da hora que eu vou dizer quem vai pregar. Então, aí ele pegou o pessoal, porque todo mundo tinha que ter uma palavra. E é claro que com antecipação você consegue preparar, né, organizar um esboço, uma mensagem, um tema, enfim. Mas a palavra de Deus nos ensina que você tem que pregar em tempo e fora de tempo. Então, não é questão de pregar, de ter um auditório, né, de ter uma plateia, entre aspas, para a gente transmitir. Porque em algum momento você pode, né, estar numa circunstância em que você vai ter que dar uma palavra para uma pessoa. E muitas vezes a palavra que você vai ministrar pode ser uma palavra que vai entrar em conflito com a própria pessoa. Então você precisa estar embasado, no mínimo, de conhecer a palavra do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo aqui já deve ter recebido, ou no seu portão, né, ou na sua casa, uma visita dos testemunhas de Jeová. E se você for verificar bem, a maneira da abordagem dos testemunhas de Jeová é da seguinte forma: o iniciante é que fala, e aquele que está do lado calado é aquele que tem mais experiência. Então, na hora que o iniciante, se ele for confrontado, ele não souber, né, lidar com aquele momento, aí o outro entra para poder dar apoio àquela questão toda. Então, a gente percebe, né, que em algum momento pode haver esse confronto. Nós somos diferentes. Da igreja evangélica, de uma certa forma, nós somos não diferentes, somos diferentes porque nós não somos testemunhas de Jeová, é claro, né, irmãos? Mas nós não andamos de dois em dois, embora a Bíblia determina que, né, Deus enviou de dois em dois, depois mandou os 70, é mais ou menos isso? Né? Era isso mesmo? Mandou os 70, enfim. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a palavra. Não é pelo fato de o pastor vai convidar ou não, mas nós devemos carregar a palavra. E aí o Carlos, ministrando, ele estava falando justamente da necessidade. Irmãos, isso hoje é uma coisa absurda, né? Como os tempos estão mudando, né? Como nós estamos tendo muita teoria sem a prática.
E aí na nossa conversa ali, né, no compartilhar, foi dito que nós estamos precisando hoje de pessoas que sejam mais a palavra do que pregar a palavra. Os irmãos estão entendendo? Né? O apóstolo São Paulo, ele faz menção que cada um de nós somos cartas o quê? Vivas, somos cartas vivas. Então uma carta, para que serve uma carta? Para ler. E quando você lê, tem que ter alguma coisa ali que faça sentido, tem que ter uma mensagem, não é verdade? E se a mensagem não fizer sentido, complica tudo. Então nós somos cartas vivas do Evangelho do Senhor. Então hoje nós estamos nesse início de século 21, vivendo uma grande crise de identidade da Igreja de Jesus. E quando eu falo da Igreja do Senhor Jesus, eu estou falando, né, da instituição Igreja, mas daqueles que vivem dentro dessa instituição e que na verdade são aquelas pessoas que manifestam a instituição, que manifestam a Igreja. Então nós estamos numa carência muito grande. Por quê? Porque de primeiro que nós estamos numa geração, irmãos, que já tem dificuldade de ler. A gente estava falando aí com o Romilson, né, numa reunião, que as pessoas hoje, quando veem um vídeo no YouTube que leva uma hora e pouca, a maioria, ninguém quer ver isso, não. As pessoas não têm mais paciência, não é isso, Romilson? Não tem mais paciência. Os vídeos hoje que são postados são vídeos, às vezes, de 5 minutos, né? Então compila para que as pessoas tenham esse desejo de ouvir alguma coisa. Mas nós estamos numa crise em que as pessoas estão tendo dificuldade de querer parar para ouvir com atenção. Enfim, por que eu estou falando isso para você? Porque lá na sala de aula foi dito a necessidade que nós temos hoje de pessoas que elas sejam verdadeiras. Não é aquilo que elas pregam. Nós temos irmãos espalhados por aí, nas redes sociais. Falhou? Vê se troca aí, eu esqueci que estava ruim. Nós temos hoje nas redes sociais, irmãos, gente que transmite as suas mensagens e muitas vezes pessoas conhecidíssimas. Mas o que as redes sociais, né, o que os YouTubes da vida estão demonstrando, estão descortinando? É que uma grande parte desses grandes homens, dessas grandes mulheres que pregam em mensagens boas, irmãos, mensagens que de uma certa forma são coerentes com o texto, mensagens que têm conteúdo, mas que a vida dessas pessoas acaba o quê? Comprometendo a mensagem que elas dizem. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que está vindo à tona, para quem acompanha, está vindo à tona uma avalanche de escândalos promovido por homens e mulheres de Deus conhecidíssimos, mas que pelo afã de quererem projetar, de querer lançar dessa questão do ego, de quererem serem vistas, de quererem terem milhões, né, de, como é que faz na internet, de seguidores, de like, de curtidas. Então essas pessoas, elas estão mais preocupadas com o retorno do que vão falar, daquilo que elas estão dizendo, do que o retorno em relação daquilo que elas são. Dá para entender? Nós estamos hoje preocupados em transmitir verbalmente alguma coisa legal, mas esqueceram que antes de transmitir alguma coisa legal, alguma coisa que tenha fundamento, o que baliza a nossa mensagem somos nós mesmos, é a nossa vida, é o nosso testemunho. E nós estamos numa crise de testemunhos. Por isso que eu sempre falo isso aqui, né? Eu acho que são duas pessoas na Bíblia que a Bíblia ressalta essa via, esse caminho de mão dupla em relação aos servos de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que esse mundo faz o quê, irmão? Jaz o quê? Jaz no maligno. Mas ao mesmo tempo que esse mundo jaz no maligno,
esse mundo também espera alguma coisa. O que é que esse mundo jaz no maligno? Mas esse mundo que está no maligno está esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Então esse mundo que está no maligno, que está dentro, né, das coordenadas de Satanás, e a Bíblia fala que ele é o pai da mentira, então ele mente desde o início. Então esse mundo está fundamentado em cima de uma mentira, porque foi isso que aconteceu lá no Éden. Como é que Satanás conseguiu ludibriar, conseguiu produzir um engano? Não é deturpando toda a palavra de Deus, mas é inserindo ali, naquilo que Deus tinha dito, uma o quê? Uma inverdade. Então, se ele conseguiu gerar esse engano, e aí ele é identificado como o pai da mentira, porque ele mente desde o início. Então, esse mundo que está no maligno, aonde Jesus, quando ele estava para ser entregue lá aos guardas do templo, e Jesus mesmo disse o seguinte, ó, aí vem o quê? Aí vem o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada com ele. Então Jesus não tem nada com esse estilo, Jesus não tem nada com esse cara, né, que se promove ou que se manifesta como o príncipe desse mundo. Por que que ele é só príncipe? Porque ele não foi levado à categoria de rei. Ele sempre quis ser rei, mas ele não foi levado. Então ele é o príncipe, na visão de Deus, ele é apenas príncipe desse mundo. E se ele é um príncipe desse mundo, o príncipe tem poder? Tem. O príncipe tem autoridade? Tem. Mas o príncipe não tem a autonomia de dizer que ele está reinando sobre todas as coisas. Os irmãos estão entendendo? Tá? Então, por quê? Porque você vai perceber que quando, eu não sei qual foi o cara lá que quando Jesus estava sendo crucificado, ele mandou colocar uma placa lá. E o que estava escrito naquela placa? Alguém lembra? Rei dos judeus, rei, não colocou príncipe. Tanto é que o pessoal disse, não bota essa placa, não. Ele disse, não, o que está escrito, acabou. Ele é rei. Então você percebe que até o sistema maligno daquela época teve que reconhecer Jesus como rei. E a palavra do Senhor diz que um dia que Jesus voltar, no dia que o Senhor voltar, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Então, quando nós servimos ao Senhor, esse mundo que jaz no maligno está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E de que maneira os filhos de Deus se manifestam? De várias formas. Mas tem uma coisa que identifica, que identificou Samuel, que identificou Jesus. Eu não sei se a Bíblia fala de outras pessoas em que coloca dentro desse parâmetro. Mas a palavra de Deus fala que tanto Samuel como Jesus crescia em graça, em sabedoria ou em conhecimento, diante de quem? Diante de Deus e diante dos homens. Então essa manifestação dos filhos de Deus, elas tem que haver uma manifestação que primeiramente seja diante de Deus, mas depois também tem que ser diante dos homens. Por quê? Porque o nosso testemunho, ele tem que ser visto por Deus, mas tem que ser visto pelos homens. Então quando nós falamos a respeito de pessoas que precisam ser verdadeiras, porque o mundo aguarda, o mundo não está aguardando a manifestação dos filhos das trevas, o mundo não está aguardando a manifestação de qualquer entidade, de qualquer movimento, de qualquer agitação. A Bíblia deixa bem claro que por o mundo estar mergulhado no maligno, esse mundo tem uma necessidade, tem uma carência. Tem carência de quê? De voltar ao padrão daquilo que Deus instituiu, o qual Deus criou o mundo, para estar debaixo do governo, da autoridade, do domínio do homem, porque foi isso que o Senhor disse lá no Éden. Amém? Deus disse para o homem lá no Éden que ele deveria fazer o que em relação à terra? Deveria governar, sujeitar. Isso foi tirado da mão do homem. Não foi tirado, na verdade, Adão, na sua postura de quê? De desobediência, ele colocou isso na mão. E olha só, querido, como é que Satanás, ele é astuto. Por quê? Porque ele falou isso com Jó: tira tudo que ele tem e vai blasfemar na tua cara. E na verdade, qual foi a atitude de Satanás lá no deserto, quando Jesus está passando por aqueles 40 dias e 40 noites de provação? Chega uma hora
em que o Senhor chega e diz o seguinte: olha só, se você se prostrar e me adorar, porque Satanás tinha mostrado todos os reinos do mundo, então ele diz o seguinte: basta apenas que você se prostre, basta apenas que você me adore, e eu vou te dar tudo isso, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então você percebe que essa questão de jogar na cara, né, de expor, como se não houvesse alternativa, porque foi isso que Satanás deixou claro para Jesus: olha só, Jesus, não tem alternativa. Se você quer resgatar tudo isso aí, o que você faz? Você faz de acordo com aquilo que eu estou propondo. Você se prostra, você se adora, e aí eu te dou tudo isso. E o que Jesus disse? Pode pular fora, cara. Vamos parafrasear, né? Porque está escrito que o que? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e vai prestar culto, não é isso? Enfim, então nós estamos hoje, eu estou criando aqui uma base, né, para podermos ler um trecho da terceira epístola de João, quando no domingo passado nós falamos de João Batista. Então eu falei de João Batista e abre a sua Bíblia lá na terceira epístola de João. É uma epístola pequenininha, só tem um capítulo. E a Bíblia identifica o apóstolo João como o apóstolo do amor. Uma das características que a gente tem na pessoa de João, que dentre aqueles apóstolos, me parece que o único que morreu de morte natural foi João Batista. Os outros foram decapitados, né? Desculpa, não, João o apóstolo, João Batista morreu decapitado. O único que é um dos discípulos, um dos apóstolos, que morreu por morte natural. Os demais, irmãos, foram, né, mortos. O profeta Isaías, no livro de Hebreus, diz que muitos foram cerrados ao meio, lá no capítulo 11, mais ou menos. E eu não sei, mas me parece que o autor do livro de Hebreus está falando do profeta Isaías, porque tudo indica que Isaías foi cerrado ao meio, não é? Então, a gente percebe que todas essas pessoas que foram levantadas por Deus no início, os apóstolos, os primeiros apóstolos, depois tiveram outros. O problema é que hoje tem gente, irmãos, levantando apóstolo lá doidado. Aí teve um agora há pouco tempo que foi consagrado apóstolo. O cara aparece do nada e diz: Deus mandou aqui e perguntou que era para te consagrar apóstolo, e se ele aceitasse, ele ia consagrar, né? Aí perguntou: você aceita? E diz: já estou de joelho aqui, pode consagrar, aquele negócio todo, né? Tu sabe dessa, pastor? Não sabe não? Não? Enfim, vou falar o Leonardo Salles, agora é apóstolo. Então a gente percebe, irmãos, essa apostolância, né? Não sei como é que é, porque todo mundo quer um cargo, quer subir. Irmãos, as pessoas hoje, está difícil querer achar alguém que é obreiro, está difícil você querer achar alguém trabalhador. Todo mundo quer ser de pastor para lá, de bispo para lá. Então a coisa está meio bagunçada mesmo. Agora João, o apóstolo, ele era o João tinha, não é que ele tinha um apelido, mas João tinha uma característica que levou-nos a conhecer João, porque a Bíblia fala que João era o apóstolo do amor. Porque nas epístolas você vai perceber que como esse homem, né, ele destaca a respeito do amor. Reza a lenda, né? Não sei se é que assim fala, né? Mas que tentaram matar João, isso aí tem, né, na história. A gente não tem isso na Bíblia, mas se busca que jogaram João num tonel lá de óleo fervendo, azeite fervendo, e não provocou dano nenhum, né, nesse camarada. Então a gente percebe, né, que esse mundo ele trabalha na tentativa de destruir os filhos de Deus. Mas hoje nós temos o quê? Hoje nós temos não uma metodologia de perseguição intensa sobre a igreja do Senhor Jesus, como tem até nos países aí fora, comunistas, Coreia do Norte, a Indonésia, enfim, lá no Sudão. O negócio lá é brabo, irmãos. Mas aqui, nas Américas, na Europa, tem um pastor, ele é pastor batista, e ele faz missão
na Inglaterra. Alguém diz o seguinte: mas fazer missões na Inglaterra, como é que é isso? Mas ele diz o seguinte: a Inglaterra vive a maior crise espiritual que se possa pensar. As igrejas estão virando galpões. Igrejas, talvez alguns aqui, né, que já conhecem, chamado era o local onde o príncipe dos pregadores no século passado, chamado Charles Spurgeon, que foi um homem com uma capacidade de unção para pregar o evangelho, que pregava em milhares de pessoas. Irmãos, esse lugar, esse país, hoje está totalmente devastado. O evangelho já não é levado a sério, as igrejas estão virando clube, depósito. Aí ele mostra, está vendo essa igreja aqui? Aqui tinha uma igreja, aqui do outro lado tinha uma igreja. Essa igreja que está aqui virou uma discoteca, e essa que está aqui virou um galpão para se guardar coisas velhas, bebidas, aquela questão toda. Lugares onde se pregava o evangelho, na Inglaterra. Então, por causa dessa crise de identidade, por causa dessa crise de levar a sério as coisas de Deus, países que exportaram missionários, que foram os chamados suprassumo da pregação da palavra de Deus, mas hoje está desse jeito. Por quê? Porque Satanás não levantou agora uma perseguição física, mas ele agora levantou meios e levantou argumentos de a chamada ideologia, de neutralizar. E essas coisas vêm vindo aos poucos, é que nem ferrugem, irmãos. O ferrugem não destrói nada da noite para o dia. O ferrugem é o quê? O ferrugem é uma bactéria, não sei se você sabe disso, mas é uma bactéria, eu chamo de bactéria, né? É uma bactéria, é um bichinho que está ali, está comendo, está se alimentando daquilo. Vai se passar anos, mas vai chegar um momento, irmãos, em que aquilo vai o quê? Vai implodir. Por causa de quê? Das coisas que vão correndo aos poucos. Então hoje nós temos a moralidade sendo corrida aos poucos, a família sendo... Aos poucos era anos atrás, porque hoje a coisa já está, né, num nível degradante. Então coisas que começaram pequenas lá atrás, hoje já está em funcionamento. Então houve o período das ideias, a maneira como isso iria ser implantado, a ferramenta pelo qual isso seria implantado, mas hoje nós estamos vivendo o que? As consequências, os resultados de tudo isso. O que lá atrás foi ideia, o que lá atrás foi uma forma, um estudo, as ferramentas, a mídia, né, todos os sistemas de comunicação, essas eram as ferramentas que seriam usadas. Mas hoje essas ferramentas já foram usadas. Então nós estamos num período hoje de deformação da sociedade, deformação das escolas, deformação das igrejas, deformação da mente das pessoas. Então a gente está vivendo isso. Agora, o que acontecia com o apóstolo João? João foi o camarada, irmãos, que ele não abriu mão de ser próximo de Jesus. Jesus estava, de uma certa forma, disponível para todos, mas entre aqueles, embora Jesus tivesse ali o seu pelotão de elite, que era quem? Quem era o pelotão de elite? 3 homens, os 3 mosquiteiros de Jesus: Tiago, João e Pedro. Não? Então eram os 3 mosquiteiros de Jesus, mas me parece que dentre esses, o Tiago foi o primeiro que a cabeça rodou, tá? O Pedro foi crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo. Agora João não. João foi sentenciado a morrer de velhice lá na ilha de Patmos, aonde lá Deus dá a revelação do que iria acontecer nos últimos tempos. Então, tudo aquilo que Deus tinha dito que iria acontecer no livro de Apocalipse foi dado a João. E o livro de Apocalipse é o único livro na Bíblia que não está endereçada a uma igreja, está endereçada à igreja de Jesus, a igreja do Senhor. Então João fazia parte, e esse camarada escreve. E João tinha, irmãos, uma percepção de fazer uma avaliação como estava a igreja. E olha o que João diz aqui na terceira epístola.
ele escreve a alguém chamado Gaio, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, de quê? Na verdade. E eu queria chamar a atenção, se você nunca leu, ou se você já leu e tem muito tempo que você não lê, leia porque, irmãos, são 15 versículos. Mas é interessante como essa palavra verdade aparece inúmeras vezes na epístola de João. E ele escreve a Gaio. E quando escreve a Gaio, Gaio é um presbítero. E aí, trazendo um reforço para os irmãos, porque nós achamos que presbítero é título dentro da igreja. Aí nós levantamos presbítero. Eu não tenho nada contra levantar presbítero. Amém? Presbítero, diácono, evangelista. Mas a gente tem que entender que hoje a igreja faz leitura que isso são cargos, quando na verdade isso nunca foi cargo. Isso era a realidade da vida das pessoas. Era aquilo que elas eram. Então Gaio era um presbítero. O que significa presbítero? Presbítero significa um ancião com sabedoria. Um homem com uma caminhada longa que possui sabedoria. Presbíteros. Como é que era o sistema da igreja lá em Atos dos Apóstolos? Era um presbitério. A igreja era regida, era governada por homens sábios de idade, que não eram pessoas, não eram neófitos, não era gente nova. O problema é que hoje a gente pega, olha para o camarada e diz o seguinte: rapaz, eu acho que você vai dar um bom presbítero. Então, aí a gente joga em cima um título como presbítero, e aí a pessoa, por favor, irmão, eu estou dizendo que eu não tenho nada contra, mas a gente está fugindo da essência. Nós estamos fugindo do que se chama do princípio da palavra. Conhecer, presbítero tem um significado. Olha o próprio nome Gaio, e é muito interessante, porque quando a gente faz uma leitura do nome das pessoas, o que significa Gaio? Gaio, olha só, irmãos, presbítero, ancião, um homem já com uma idade avançada. Mas olha o que significava o nome dele: jovialidade. Gaio significa jovem, um camarada ancião, avançado de idade, com sabedoria. Mas quando alguém ia falar de Gaio, diz o seguinte: ele é jovem, ele jovialidade, alegria, esperto. A gente olha assim: meu Deus, eu quero ser um Gaio na vida, meu pai. Né? Eu quero ser um galho, eu quero ser um Gaio. Alguém, irmãos, que quando vai passando o tempo, apesar que o tempo passa, mas a gente vai mantendo, é claro, irmãos, que a idade vai chegando, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto que chega a dói o coração, né? Mas a gente até pode, irmãos, envelhecer na idade, as rugas, seja lá o que for, mas quando as pessoas envelhecem na alma, quando as pessoas envelhecem no seu espírito, por isso a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor vão fazer o quê? Renovarão as suas forças. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos concordam comigo? Amém? Então vamos descontrair um pouco, como eu sempre gosto, né? Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz o seguinte: se fica velho não, irmão. Fica velho não. A minha mãe, eu sempre falo isso aqui, né? Vou dizer pela... né, 200ª vez que a minha mãe, nos últimos dias dela, ela diz o seguinte: eu não estou gostando de ficar velha não, eu não estou gostando de ficar velha não, né? Enfim, mas não tem para onde escapar, né? A velhice na nossa questão humana, física, vai chegar, irmãos, mas o problema é quando as pessoas, elas envelhecem muito mais rápidas na sua alma, elas envelhecem mais rápido para dentro do que para fora. E é complicado isso. Então, ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, eu queria destacar, porque rapidamente aqui em 15 minutos, que eu queria trabalhar isso com os irmãos, essa questão da verdade. Se Satanás, ele é o quê? O pai da mentira. Então olha só, se ele é o pai da mentira, o que... é evidente, né? Se ele é o pai da mentira, o que é mentira dele? A mentira é filho. Se Satanás é o pai da mentira, a mentira é o quê? É o filho dele, ou a filha dele.
Então, a mentira carrega o DNA de Satanás. Os irmãos estão entendendo? A mentira carrega o DNA, por isso a palavra de Deus é muito interessante. Bia, vê se você consegue jogar para mim aí, Efésios capítulo 6, quando fala a respeito, o irmão Carlos, o Carlos ministrou uma palavra, irmãos, tão preciosa, foi domingo passado? Foi domingo passado? Ele falou a respeito da armadura, né? Irmãos, que mensagem gloriosa, né, do Carlos aqui. Então ele está falando, destrinchando sobre conseguiu não? Efésios capítulo 6, sobre a armadura. Mas não é isso que eu quero não. Ele fala que fala sobre a verdade, cingindo-vos com a verdade. É um pouquinho mais à frente? Não é mais para trás. Vai, porque a nossa luta lá, por isso pegue, não, tá para trás esse negócio aqui, tá aqui, ó. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. E aí ele fala, investindo a couraça da justiça. Agora, qual é a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmão, você pega uma armadura, o que aconteceu quando Davi foi lá para o campo e percebeu que Golias estava afrontando todo o exército? E aí, qual é a alternativa, qual é a solução que o rei Saul tenta dar para aquela crise? O rei Saul está escondido, está com medo, o camarada tem uma armadura, mas ele não tem coragem de vestir a armadura. Aí ele pega e vê disposição no Davi, e o que ele faz? Ele pega a sua armadura e tenta colocar em Davi. E o que aconteceu? O perfil de Saul, fisicamente, era totalmente diferente de Davi. Embora Deus nunca iria promover a vitória através das mãos de Davi com a armadura de Saul. Porque se Davi, ele destrói Saul destrói o Golias com a armadura de Saul, sabe o que Saul ia dizer? Foi graças à minha armadura. Camarada esperto, viu que tinha disposição no garoto, irmãos, é política, vou usar esse menino para me dar bem. Porque no final ele poderia dizer, Davi, tu só venceu porque você estava com uma armadura certa. O Davi, o que Davi disse? Não dá, cara, isso não cabe em mim. Então, aí ele vem falando sobre toda a armadura de Deus, mas o modelo, o perfil, o tamanho para que a armadura de Deus caiba em nós, a gente precisa ter o tamanho correto. Quem determina o tamanho correto da armadura de Deus na nossa vida? A verdade. A verdade é o tamanho. A verdade é o nosso manequim, para que a armadura de Deus possa... É para isso que ele fala. Então você tem que vestir a armadura de Deus, espada, couraça, capacete, tudo isso tem um tamanho, irmãos. Agora, isso se aplica e vai, na verdade, vestir. E aí Paulo está dizendo, revestindo? Revestindo-nos de toda a verdade. E a palavra de Deus fala, você não se veste de meia verdade. E eu sempre procuro a pastor Deodete para sempre me clarear isso aqui, que uma meia verdade é um sofisma. É isso mesmo, pastor? O sofisma é uma verdade misturada com mentira. Daí, o sofisma é uma verdade misturada com mentira. Então, irmãos, em nós não cabe essa mistura, embaralhar as coisas, misturar as coisas, não tem como. Nós somos a verdade, e se nós temos o manequim da verdade, então tudo que é de Deus tem que se encaixar na verdade que está em nós. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando João fala, ele diz o seguinte, eu amo esse cara na verdade. Eu não amo ele em verdade, mas eu consigo amar Gaio na verdade. E deixa eu te dizer, irmãos, nós só vamos conseguir suportar uns aos outros em amor na verdade. Porque se for em verdade, às vezes a nossa verdade não bate com aquilo que deveria ser. Os irmãos estão entendendo?
Você está aqui. Eu amo o Gaio. O Gaio. Sou Gaio. Amém, saiu bem, né? O Wagner, né? Eu amo o Wagner em verdade, né? Em verdade. Não, em verdade. Não é isso que Jesus fala, em verdade vos digo. Mas uma coisa é em, e outra é na. Então, os nossos relacionamentos têm que estar fundamentados na verdade. O nosso amor, ele só é verdadeiro se estiver na verdade. Não é em. Não. O que é a verdade? A palavra do Senhor. Jesus deixou bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa necessidade da verdade. Aí ele diz o seguinte: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua. Olha o que João está dizendo aqui, irmãos. João está dizendo o seguinte: é bom que você esteja bem na sua saúde. É bom que você esteja com a pressão boa. O que mais, Sônia? Tudo que você fala para mim. Né? Com a glicose baixa, colesterol controlado, né? Não toma Coca-Cola, cuidado com açúcar, né? Enfim, é bom que você esteja bem na saúde. Mas o que o João está dizendo é o seguinte: mas não basta apenas estar bem por fora. Você precisa estar bem na sua alma. Os irmãos entendem? Porque nós podemos produzir ou correr atrás de coisas que sustentam o bem-estar na nossa saúde. Tanto é que o apóstolo São Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo diz o seguinte para Timóteo: olha só, tome um pouco de vinho com água por causa da enfermidade que há no teu estômago. E é sempre bom a gente pensar, irmãos, querido, eu, pelo menos lá no Novo Testamento, eu não consigo identificar ninguém com um nível de autoridade maior do que Paulo. Quando eu falo nível, não significa que ele fosse mais. Mas, irmãos, o patamar de autoridade de Paulo, meu Deus, a ponto de os demônios dizer: conheço Paulo, conheço Jesus. E esse Paulo chega para o discípulo dele e diz o seguinte: Timóteo, toma vinho com água porque você tem uma enfermidade no teu estômago. Aí vamos especular: será que Paulo nunca orou pela enfermidade do estômago do Timóteo? Será que Paulo não entendeu que o Timóteo tinha um problema, seja lá o que for, de gastrite, seja lá, né? E que mandou esse camarada? Irmãos, Paulo manda Timóteo cuidar de uma igreja que só dava problema. Você imagina um cara que tem úlcera nervosa cuidar de uma igreja? Irmãos, a igreja mais maravilhosa que existe sobre a face dessa terra, que é a comunidade que vive em Jesus. Mas tem hora, irmãos, que dá uns apertos na gente. Dá uma gastrite, né, pastor? A gente se gasta. E é a igreja mais maravilhosa que existe. Agora imagine, irmãos, o Timóteo. A ponto de pode dizer o seguinte: Timóteo, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Porque vão bater, vão dizer que você não é capaz, que você não é isso, não é isso, é isso. Enfim, então o Timóteo tem essa situação na vida dele. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Da autoridade. Então, para cuidar bem da saúde. Mas tinha uma coisa, irmãos, que João escreve para Gaio: mas toma cuidado com a tua alma, cara. Irmãos, deixa eu te falar aqui, a gente tem que tomar cuidado com a nossa alma. Porque doença no corpo, a gente vai ali para o Cardoso Fonte, fala lá com a irmã Sônia, né? Vai lá, o que for. Mas, irmãos, quando a alma fica doente, qual é a característica de uma alma doente? O pastor Maia sabe disso, a pastora Verdade ministra isso aí há 200 anos. Mais uma pessoa com alma doente. Ontem nós tivemos, vou te falar aqui o que é. Ontem nós tivemos um encontro com os homens aqui. Está rindo, Betivan? Ontem nós tivemos um encontro com os homens aqui. E eu não sei porque cargas d'água, né? Porque nós tínhamos falado, né, dos valentes de Davi. Na última fizemos uma fogueira lá atrás, pedimos para os homens escrever. Escreve tudo que você percebe que tem que sair da caverna. E você vai dizer, vai levar lá no fogo, vai dizer: hoje eu estou saindo da caverna em nome de Jesus. Está queimando isso.
Aí ontem nós tivemos o encontro dos homens. A pergunta foi a seguinte: do último encontro para cá, o que ainda ficou na caverna? E aí teve alguns irmãos que disseram: pastor, depois daquele dia só tive peleja. Só tive peleja. Então, não tem um irmão que eu não vou falar, depois ele fala para a esposa dele, se ele quiser. Mas ele diz o seguinte: sabe qual a conclusão que eu cheguei, pastor? Não tirei nada. Muito pelo contrário, ainda botei mais ainda dentro da caverna. Eu falei, eu não falei quem era. Mas aí todo mundo, aí nós falamos assim: irmão, vamos fazer. Eu gravei, irmão, está gravado. Vamos fazer uma sabatina aqui. Todo mundo vai falar, na porcentagem, o que você é mais ogro e o que você é mais frouxo. Entendendo que frouxidão significa permissivo, não toma atitude nenhuma, deixa a coisa rolar do jeito que está, e naquilo que você é ogro, que você é ranzinza. Irmãos, para você ter uma ideia, se poucos disseram sou 50% nisso e 50% na outra, a maioria sou 70%, sou 80% ogro, 20% eu sou manso assim, frouxo. Teve um que disse mas a gente fala manso para não, né? Os irmãos entenderam, quando eu falo manso, eu estou falando frouxo, homem frouxo, que não toma postura, que não sabe tomar decisão. Teve um abençoado que disse, deixa eu ver se ele está aí, tá não, posso falar. Mas teve um que disse assim: pastor, eu sou 80% frouxo. Eu falei, que situação, irmão. Você entende? Mas aí no final, nós louvamos ao Senhor e dizer o seguinte: todos os homens que estiveram ontem aqui, do encontro dos homens, as esposas, pergunta para eles. Só tem uma coisa, irmãos, que eu gostei. Eu até falei com a Sônia, né? Vieram perguntar para mim: e você, pastor? Olha, eu estou 60% ogro. Pô, fala sério, Sônia. Pois é, não precisava confirmar, mas tudo bem, né? Pois é. Tá, que é verdade, estamos falando da verdade, né? Eu falei assim: eu estou 60% ogro e eu estou 40% frouxo. E aí cada um contando, né, as suas histórias, como é que era antes. Mas o bom disso, irmãos, é que é esse desejo de falar a verdade. Porque quando nós falamos a verdade, fica mais fácil, né, lidar com a mentira. A verdade, exatamente, pastor. Irmãos, a verdade liberta. Deixa eu falar para os homens que estão aqui. Não estou, seja qual é a tua estatística, no que você é ogro, naquilo que você é frouxo, mas seja verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente faz a leitura dos valentes de Davi, esses caras foram valentes depois, mas eram homens casados, eram pais. E lá a Bíblia, pelo menos eu não consigo identificar na Bíblia Sagrada, que eles levaram as mulheres e os filhos lá para a caverna. Foram eles que foram para lá. Foi se juntar a Davi, que estava vivendo uma crise, e eles se identificaram com Davi. Mas a Bíblia fala que eles saíram de lá. Mas eles saíram de lá resolvido? Não. A única coisa pelo qual eles saíram resolvido de lá é aquela questão: olha só, nossa história, quando nós chegamos aqui, nós éramos isso aqui, mas nós vamos mudar esse negócio. Nós vamos começar a trabalhar isso diferente. Foi da noite para o dia em que esses camaradas se transformaram nos valentes de Davi? Não. Tiveram que passar por várias guerras para aprender a se tornarem valentes. Então a verdade, quando nós, como a pastora disse, quando nós conhecemos a verdade, irmãos, a verdade liberta a gente. E quem é verdade? É o Senhor Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora vamos raciocinar: se Jesus é o caminho, então ele é a parte de saída. Opa, eu tenho um caminho. E já que eu tenho um caminho, eu sei que lá na frente tem a vida. É a vida não apenas, né, da saúde no quesito físico, mas muito mais ainda da alma, porque João está escrevendo o seguinte: espero que a tua alma esteja bem.
Então, no quesito de vida lá na frente, agora, entre a consciência do caminho e a chegada lá na vida, o que eu tenho no percurso? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade, irmãos, é o caminho que nós fazemos, é o percurso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o princípio, o meio e o fim. Não é lá o Raul Seixas, não. Não. Jesus é tudo isso. Mas quando nós percebemos, irmãos, que pessoas podem estar dentro da igreja, pode pregar, pode cantar, pode ser profeta, apóstolo, seja lá o que for, mas você só vai entender que essa pessoa, ela só estará liberta se ela estiver no caminho que é o Senhor Jesus, mas colocando em prática a verdade que é o Senhor Jesus, para alcançar a vida que é o Senhor Jesus, tem um percurso. E o que João está dizendo é o seguinte: fiquei muito alegre, estou terminando, fiquei muito alegre, olha só, irmão, o João está escrevendo: Gaio, eu fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é o que, irmãos? Você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Irmão, que peso tem isso! Uau! A verdade é a verdade. João está dizendo o seguinte: eu fiquei alegre, sabe por quê? Porque foram pessoas que disseram a teu respeito. Por isso Jesus chamou os seus discípulos, né, os seus mais chegados ali. Porque Jesus, me ajuda a voltar aqui, tá, pastor? Jesus disse, porque eu sei que eu vou me perder. Não. Mas você sabe que tinham 3 grupos de pessoas que estavam perto de Jesus. Tinha multidão, tinha seguidores e tinha discípulos. Multidão, irmãos, é aquela que apertava Jesus. Aquela mulher do fluxo hemorrágico, ela estava no meio da multidão. Multidão, 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 multidão. Mas tinha os seguidores. Quem eram os seguidores? A multidão, irmão, estava atrás de pão e peixe. Tinha os seguidores, que para onde Jesus ia, esse pessoal estava indo. Por quê? Porque sabia o potencial que tinha em Jesus, naquilo que elas poderiam se beneficiar. Amém? Mas tinha os discípulos, que era o pessoal mais próximo. Quando Jesus, irmãos, endurece o discurso, a multidão pula fora. E os seguidores entram em crise, porque agora Jesus não está produzindo multiplicação de pão e peixe. Jesus agora está apertando, falando a respeito do reino de Deus, sobre a consciência de um reino que virá, e que as pessoas precisavam se adequar para isso. O que aconteceu com esses seguidores? Pulou fora também, porque o discurso começou a ser duro, não foi? Aí Jesus vira para quem? Porque a multidão pulou fora, os seguidores pulou fora, só ficou quem? Os discípulos. O que Jesus disse? Vocês também querem ir? Porque os outros 2 grupos já demandou, vocês também querem ir? Aí Pedro assume a palavra, e você já sabe, né? Senhor, para quem? Olha só, todos eles foram para algum lugar, todos eles demandaram. Foram escolher alguém, foram atrás de algum Messias por aí, alguém que pudesse dar conta da necessidade deles. Todos eles foram. Parafraseando, o que Jesus disse? Bem, se vocês querem ir, vocês também vão. Pedro fala: Senhor, para quem? Para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida? Onde é que eu tinha que voltar, pastor? Jesus com os discípulos, amém? Deixa eu te falar. As pessoas estão dando testemunho de Gaio. Jesus deu testemunho de João. Porque quando você vai ler lá no início do ministério de João, irmãos, as pessoas não iam para o deserto por causa da mensagem de João. As pessoas iam por causa de João. Você está entendendo? Porque, irmãos, a mensagem de João era até uma mensagem dura. Raça de víboras. Ele não media a consequência, não. Mas tinha uma coisa, irmãos, na pessoa de João que atraía as pessoas, sabe para onde? Para o deserto. As pessoas não estavam indo lá para o templo em Jerusalém, porque a palavra veio a João no deserto. As pessoas começaram a entender, olha só,
tem sacerdote lá no templo, tem ritual, aquele negócio todo, mas a palavra está lá no deserto com João. Aí, olha o que Jesus disse: quem é que vocês vieram ver? Jesus não diz quem é que vocês vieram ouvir. Sabe qual é o nosso problema hoje? É porque a gente, irmãos, nós estamos hoje pagando pessoas para falar coisas que nós queremos. Alguns homens manipulam as multidões e cobram ingressos para que quando a pessoa chega lá dentro, a pessoa vai ouvir algo daquela pessoa, porque ela está pagando para ouvir algo. E é lamentável que esse alguém que ela está pagando para ouvir o testemunho dessa pessoa não condiz com o discurso dela. Por isso Jesus está falando o seguinte: quem é que vocês vieram ver? Depois você verifica aí, 3 momentos que Jesus fala. Vocês vieram ver quem? Nós estamos precisando, irmãos, nós, igreja do Senhor, precisamos ser pessoas que quando olharem para nós, possam falar como falaram de Eliseu, aquele casal. Estou especulando que eu não sei de que maneira eles vieram conhecer. Eu não sei se eles conheciam a história de Eliseu. Eu não sei se um dia eles ouviram Eliseu profetizando, seja lá o que for. O que a palavra de Deus menciona é uma questão local. Eliseu passou ali por debaixo da janela e o que esse casal disse? Ali vai um homem de Deus. Era o homem de Deus, a pessoa. Então deixa eu tentar colocar, não vai dar mesmo para continuar. Mas o João diz o seguinte: eu fiquei alegre porque deram um testemunho de que você é fiel à verdade. É fiel à verdade. E vive de acordo com a verdade. Você entende quando Jesus fala que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores? Que Deus está buscando um tipo de pessoa, irmãos, que sejam verdadeiras. Elas são, ela é a palavra. Nada contra, porque nós precisamos pregar. Mas deixa eu voltar ao que eu falei no início. Irmãos, por que o mundo hoje está esculachando, ridicularizando a igreja? Porque as pessoas, uma boa parte, não vamos, é claro, generalizar, mas o problema é que o que está aparecendo hoje, e por Satanás ser esse camarada que manipula as informações para benefício dele, então ele pega tudo quanto é coisa estragada e joga no meio, para deixar claro, aí entra a questão da mistura. Porque quando há mistura, quando há uma coisa ali no meio que você não sabe identificar, mas Deus tem os verdadeiros ali, o Espírito Santo sabe identificar quem é verdadeiro. E como é que o Espírito Santo identifica quem é verdadeiro? Pelos frutos. Você conhece a árvore através de quê? Dos frutos. Qual é o fruto? Qual é o fruto que eu estou produzindo como pai dentro da minha casa? Qual é o fruto que eu estou produzindo como esposo, como esposa, como pastor, como irmãos, como funcionário? O que está saindo de mim? O que está brotando de mim? Eu posso ter um título, eu sou uma árvore frondosa, é isso que a Bíblia fala, né? Que seremos como árvore, né? Árvore frondosa, plantado junto, é isso mesmo? Aos ribeiros, aquela questão toda e tal, né? Mas olha só, plantado a ribeiros que dá o seu fruto na estação própria. Na estação própria. E eu não estou falando, irmãos, de inverno, verão, outono, primavera. Estou dizendo o seguinte: existe um momento, irmãos, em que Deus espera que o nosso fruto se manifeste. Um tempo determinado é um momento, não é uma questão de período, de tempo, cronos, mas é um momento em que, naquele instante, você tinha que produzir fruto. Naquele momento, naquela conversa, naquele tempo ali com a tua esposa, essa foi a nossa tônica, com o teu esposo, a gente tinha que produzir frutos. Frutos, e a palavra do Senhor, olha o que Jesus fala, eu acho que Jesus fala, né? Eu vos designei para que vocês vão e façam o quê? E dê fruto. Mas o que tem que acontecer com esse fruto?
Tem que manter. Fruto, irmãos, que é produzido apenas por um remorso, ele pode parecer fruto, mas depois ele apodrece, ele não se sustenta. Fruto tem que permanecer. Zaqueu produziu um fruto no tempo da vida dele. A gente não consegue fazer uma leitura, pelo menos na história, que Zaqueu tenha mudado. Mas chegou um momento que ele disse o seguinte: Senhor, a partir de hoje, eu vou mudar todo esse esquema, todo o aparato que eu fiz, olha a inimizade, enfim, tudo isso, Senhor, me arrependo, vou restituir aquele negócio todo. Aí Jesus fala o quê? Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação. Irmãos, que nós possamos ser essas pessoas que os de fora deem testemunho. O nosso testemunho não é porque a gente carrega uma Bíblia. O nosso testemunho, irmãos, não é porque nós somos da igreja A, B, C ou D. O nosso testemunho não é pelo estilo de roupa, ainda que isso tenha um peso também muito grande. Mas o nosso testemunho é o que dizem a nosso respeito. O que as pessoas falam de Jesus quando olham para a gente. Aí cantamos uma música, agora eu termino. Se der a noite eu continuo. Aí nós cantamos uma música, que como nós cantamos, irmãos, foi o momento daquele louvor, que hoje, quando eu avalio, eu digo o seguinte: peraí, teologicamente eu acho que essa música está errada. Porque dizia o seguinte: não importam o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Por um lado, olha só, você está pensando errado, aquela questão toda, Jesus era loucura para os gentios, escândalo para os gregos. Mas peraí, o nosso testemunho importa sim. Importa o nosso testemunho. Não importa o que as pessoas vão pensar da gente, importa sim. Posso atiçar os irmãos? Amém? Não sei você, mas quantos aqui ainda tem uma plaquinha evangélica na porta? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta casa, amém, irmãos? Não? Às vezes a gente coloca no carro, coloca um adesivo. Deixa eu te falar, a propaganda que você faz a teu respeito, se você é de Deus, cumpra aquilo que você está fazendo. Cumpra aquilo que você está fazendo. Porque é melhor votar do que você fazer voto. E o quê? Voto de tolo. Você projeta, fala e não cumpre. Então, quando a gente coloca em outdoor, seja o que for, né? Olha o que está escrito, irmão. Qual é o outdoor lá da nossa igreja? Comunidade, creia e viva em Jesus. Agora, quando entra aqui dentro, o que a pessoa tem que, o que ela tem que encontrar aqui? Primeiro tem que encontrar Jesus, mas tem que encontrar um povo que crê e um povo que vive. Amém? A Assembleia de Deus é um povo que é uma assembleia, mas que essa assembleia ela é de Deus. Porque, irmãos, às vezes o nome ele acaba comprometendo a gente. Nós somos de Jesus, nós somos crente, você é evangelho. Então viva de acordo com aquilo que você propôs a ser, no nome do Senhor. Amém. Amém. Amém mesmo? Amém. Então dá uma piscada para o teu irmão e diga: seja verdadeiro. Diga: seja fiel à verdade e ande na verdade. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Coloque a tua mão no teu coração. Já está na hora do almoço, mas vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos um grande desafio, Pai, esses últimos dias. Nós sabemos que estamos vivendo, Deus, dias difíceis. O Senhor disse que os últimos dias serão dias difíceis de se viver. Não é que seriam impossíveis de viver, mas que seriam dias difíceis de viver. Senhor, ajuda a gente a andar na verdade. Pai, quantas pessoas
estão se deslocando da verdade para viver uma mentira, uma fantasia. Nos perdoa, Jesus, porque quando nós não temos argumento para distorcer essa verdade, a gente começa a achar justificativas para viver essa mentira, Pai. Somos assim, eu sou assim mesmo, pronto, falei. Deus, esse é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo do pronto, falei e acabou, era isso mesmo. Não. O Senhor diz através do profeta Isaías que as nossas palavras têm que transmitir graça às pessoas que estão nos ouvindo. Nós somos dispenseiros da verdade. A nossa dispensa, Deus, tem a verdade. Nós não temos um material mentiroso, nós não temos uma palavra mentirosa, e nós não somos da mentira, porque nós não somos de Satanás, nós somos de Deus, somos do Senhor Jesus. Ajuda-nos a sermos fiéis, porque o Senhor disse na tua palavra que se nós formos fiéis até o fim, e o que determina Deus é o fim, a maneira como nós vamos chegar. Dá-nos graça, dá-nos, Pai, unção, dá-nos fruto. Ajuda-nos a sermos homens, mulheres, famílias, casais, pais, filhos, cheios da tua presença, Deus. No mundo que cada vez mais e mais as vozes que se levantam, Deus, para dizer que é perda de tempo, que já se passou o tempo de ser igreja, essa coisa de igreja, de crente. Senhor, hoje cada um tem a sua verdade. Essa manipulação de Satanás. Não existe uma verdade absoluta. Existe verdade, mas não absoluta. Senhor, essa é mentira de Satanás. Existe uma verdade pura e absoluta, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor diz que aquele que te seguir não andará em trevas. Ó Senhor Jesus. Então ajuda-nos a vivermos debaixo da luz da tua palavra, lâmpada para os nossos pés, a tua palavra e luz para o nosso caminho. Não deixa-nos, ó Deus, ser enganado pelas meias verdades, pela sofisma, mistura da verdade com mentira. Não, Senhor, nós não somos um povo de mistura. Nós somos, Deus, um povo, Pai, puro, autêntico, verdadeiro. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos graça e tem misericórdia da gente, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Amém mesmo? Se puder, dá um abraço na pessoa que está ao seu lado aí. Diga, anda na